Então, como falei, vamos para mais um pouquinho de trabalho. Temos agora uma outra situação com 1, 2, 3, 4, 5 zeros depois da vírgula. É um número, não tem unidade. Vejam que aí não tem unidade, é esse número. O anterior era muito grande, esse aqui é muito pequeno. E quando são números muito grandes ou muito pequenos, é mais negócio apresentar esses números em notação científica. Tá? Então vejam só, antes de notação científica, podemos dizer 10. E melhor ainda se estiverem em notação científica. Então vejam só, se eu aumentar aqui, tem que diminuir. Tá? Então aqui vai ficar, tem 5 zeros depois da vírgula, vai ter só 4. 2, 3, 4. Não, 3, 4. 43. Se eu aumento, então eu compenso diminuindo aqui, ó. Vezes 10 na menos 1. Que em outra análise quereria dizer que esta vírgula não deveria estar aqui, e sim uma casa para a esquerda, como é lá em cima. Isso aqui também eu posso dizer que o 10 na menos 1. 10 na menos 1 dizer, essa vírgula é aí! Essa vírgula é um lugar para a esquerda. Bom, aí volta para cima. Porque aí a vírgula voltaria para a esquerda daquele número lá. Aí coloco para 0,00043. Se eu estou correndo a vírgula para a direita, o número está aumentando, então eu aqui tenho que diminuir para que o número permaneça o mesmo. E volta aquela regra. Se eu correr 2 casas para a esquerda, como manda aqui, ó, 2 para a esquerda, volta a ser aquele número lá. Mais um aumentadinho aqui, só 2 depois. Então vai ficar vezes 10 na menos 3. Mais uma. 0,043 vezes 10 na menos 4. Mais uma. 0,43 vezes 10 na menos 5. Porque se eu estou correndo para a direita, está aumentando. E aí eu compenso diminuindo. Essa é a lógica. Não é que... Porque são aquelas 4 situações que a gente falou. Então tem que ver se está aumentando, se está diminuindo. Agora, se eu passar para 4,3, aumentou. Então diminui lá. E diminui e fica 10 na menos 6. Tá certo, pessoal? Então, vocês têm no material didático exercícios, tem gabarito. Então aí agora é só treinar para que a gente fique firme nisso aí. Tá? E fora isso, tem os exercícios propostos de transformação de unidades, de alguns concursos de diversas bancas, porque o nosso curso serve para qualquer... A nossa ideia é triturar o que vier pela frente. Para fechar esse capítulo, nós vamos fazer aquilo que a gente já havia dito, que é lembrar um pouquinho as operações com números positivos e negativos, e é o que faremos já já. Então vamos ver aqui como é que fica a regra dos sinais. Regra dos sinais. Primeiro caso, soma algébrica. A chamada soma algébrica, pessoal, engloba tanto os números positivos como os negativos, ou seja, tanto a adição como a subtração. E trabalha com os números reais, tá? Positivos e negativos. Tá? Então, chama-se soma algébrica os seguintes casos. A mais 3 mais 4, é uma soma. Números positivos são os primeiros números que a gente tem em contato. Então, quanto é que vai dar isso aí? Vá pensando. Segundo caso. Nós temos o encontro do número mais 9 com menos 2. Parece que fosse a nossa subtração comum, e é.
eu escrevi o mais. Se fosse assim, tu vai dizer, ah, isso aqui é uma... Se eu tivesse escrito assim, ó, aqui é uma soma, isso é uma subtração. Isso dentro dos números naturais, ou pelo menos dos positivos. Eu posso dizer que aqui é o número 9 positivo menos o número positivo 2. Só que agora, como se eu falo soma algébrica, eu dou uma outra... eu olho de outro ângulo a mesma situação. Aqui, por exemplo, é uma soma, mas a gente chama o encontro de dois números positivos. E aqui o encontro de um número positivo com um número negativo. Isso seria uma soma algébrica. É quando nós trabalhamos tanto com números positivos como com negativos, e aí eles se encontram. E além desses dois casos, nós teríamos dentro da soma algébrica, nós teríamos, por exemplo, menos 7 menos 8, que aí é o encontro de dois números negativos. E dentro dessa visão de soma algébrica, nós teremos também o 4 menos 11, o número positivo, mas agora o negativo é maior. Aqui antes o positivo e o negativo se encontraram, só que aqui o positivo era o grande. E agora, em módulo, o número positivo é 4 e o negativo seria, em termos numéricos, em módulo, maior o negativo. Então vejam só, nós chamamos a esse encontro de números positivos com negativos de soma algébrica. Mas, dependendo do conjunto numérico, do contexto que a gente está analisando, simplesmente pode se chamar só soma ou só subtração, como a gente já aprendeu. Que, aliás, aí a gente vai trabalhar na parte dos conjuntos numéricos. Tá? Mas, por enquanto, o que eu quero apresentar é isso aí. Tá? Primeiro é soma algébrica. Tá? Então, como é que se trabalha cada situação? Como é que nós fazemos cada situação? Então, aí, a classificação é a seguinte, ó. Números, ou seja, soma em que temos números de mesmo sinal. Números de mesmo sinal. Qual é a regra para fazer uma soma algébrica de números de mesmo sinal? A regra para números de mesmo sinal é: somam-se os números e conserva-se o sinal. Lembram? E conserva-se o sinal. Essa era a regra que você vai completar aí no material didático. Tá? Então, números de mesmo sinal. Somam-se os números e conserva-se o sinal. Aonde que nós identificamos, aqui nesses casos apresentados, números de mesmo sinal? Então, nós vamos ver aqui, tá? E aqui. E qual vai ser o resultado disso aqui? Soma-se e conserva-se o sinal. Então, conserva o sinal e soma. E lá, conserva o sinal e soma 8 com 7, soma em módulo. Então, módulo é o valor numérico. Então, fica menos 15. Pronto, já completei a primeira situação. E quando forem números de sinal contrário, quando forem números de sinal contrário, lembram da regra? A regra era: fazemos a operação fazer assim, uma explicação um pouco, como dizem no sul, campeira, né?
fazemos a operação número grande, olha aqui, ó, menos o número pequeno e damos o sinal do maior. E damos o sinal do maior. E damos o sinal do maior. Tá? Então vejam só. Eu vou fazer aqui, ó. O número grande é o 9 e o número pequeno. Tem sinais diferentes. 9 menos 2, 7. Dou o sinal do maior. Então, mais 7. Aqui, sinais contrários. Faço o grande menos o pequeno. 11 menos 4, 7. E dou o sinal do maior. Menos 7. Ah, mas eu já sabia isso aí. Pois é, mas acontece que nós dissemos, saibam a tabuada e o resto nós vamos revisar tudo. Então nós agradecemos a paciência de quem já sabe isso, mas vejo que o nosso curso realmente está tendo o cuidado de recordar tudo para que você não vá para o concurso sem um alicerce, às vezes um errinho, uma coisinha, ou até, não é só para que possa cair, até na explicação desta mesma aula, aquela hora que era, não sei se vocês lembram, né? 10 na menos 20 menos 1. Quer dizer, para entender que isso aqui é 10 na menos 21. Então, às vezes, o aluno não entendeu ali, não é porque ele não sabia notação científica, não sabia esta base anterior. E é esse o respeito que nós estamos tentando ter com vocês nesse nosso curso. Tá? Portanto, vocês terão aí algumas também propostas de exercício na apostila, pessoal. E sempre vai ser assim, ao longo do curso, nós em doses homeopáticas, vamos ir revisando conceitos básicos que você precisa. Então, por hoje era isso aí. Vamos nos encontrar em seguida no próximo encontro. Por hoje, obrigado. Pessoal, mas ainda falta, só para fechar essa regrinha dos sinais, o seguinte, ó, multiplicação e divisão. Só para, você sabe, até a gente faz, eu já tive a oportunidade de fazer o comentário, mas vejam só, para deixar bonitinha a teoria, e também para que você complete no seu material didático. Multiplicação e divisão, tá? A regra dos sinais. Então, o que nós vamos completar, tá? No material para você. Você vai pegar o seu material e aí você vai encontrar multiplicação e divisão. Então vejam só, mesmos sinais. Quando for multiplicação e divisão de números de mesmo sinal, tá? Números de mesmo sinal. Vamos até completar melhor ali para ficar de acordo com o material, tá? Números de mesmo sinal. Qual vai ser a regrinha? E aí você tem o exercício, tá? Mas qual é a regrinha? Quando é mesmo sinal, tá? É aquela história, menos com menos dá mais. Então, se nós temos assim, ó, vamos diretamente resolver os exercícios que aí a gente propôs. Vai ficar melhor. Tá? Mesmo sinal. Mais 3 que multiplica mais 7. Tá? Então, mesmo sinal dá positivo. Tá? Então, números de mesmo sinal, sempre positivo. Tá? Certo? Primeira situação, depois a segunda situação, menos 4, que multiplica menos 6, vai dar mais 24. Terceira situação, 42 dividido por 3, claro que tem que saber tabuada ou saber dividir,
vai dar mais 14. E menos 54 dividido por menos 18, vocês podem ter tentado fazer, tá? Então também vai dar positivo, ó. Então, quando os números são de mesmo sinal, na multiplicação e na divisão, vai dar positivo. É isso que você vai colocar no material. E quando forem sinais contrários, números de sinal contrário, aí vai dar sempre o resultado é negativo. O resultado é sempre negativo. É sempre negativo. Enquanto que aqui o resultado é sempre positivo. Aquele positivo que eu escrevi lá quer dizer que o resultado é sempre positivo. E aqui sempre negativo. Então nós vamos ter mais 7 que multiplica menos 8, aí além de saber a tabuada, né? Então aqui vai ficar menos 56. E se eu tenho, por exemplo, menos 63 dividido por mais 7, tá? Então também dá negativo, menos 9, além de saber a tabuada. Então isso assim só para que você tenha a ideia geral, não é? Das regras dos sinais. Tá? Então aí você fica com as regras dos sinais. E, digamos, pode acontecer que em alguns editais também falem em medidas agrárias, tá? Então eu vou pedir, você tem no materialzinho um espaçozinho para completar. Então nós fechamos, agora sim, definitivamente, tudo isto com medidas agrárias. Então, pessoal, às vezes nos editais pedem medidas agrárias. Aqui eu vou colocar apenas as mais famosas, mas como o nosso curso é completo, se você procurar no índice, nós inclusive teremos também outras medidas menos comuns no final do material, certo? Agora nós vamos trabalhar com o are, centiare e hectare, tá? Então, medidas agrárias, que são usadas ainda em alguns cartórios e tal, tá? Mas não são as únicas. Só que agora eu vou apresentar apenas oficialmente as mais famosas, tá? Medidas agrárias. Tá? Então, pessoal, eu vou apresentar a vocês apenas pela importância que tem em alguns momentos o que é um are. Um are é uma porção de superfície que tem 10 metros por 10 metros, tá? Portanto, evidentemente, isso aqui vai ter 100 metros quadrados. Mas o are é a unidade básica, é a unidade padrão de referência. Então, o que é um are? É 10 por 10, é 100 metros quadrados. E aí o are, ele vai ter um múltiplo e um submúltiplo, tá? O múltiplo do are qual vai ser? Vai ser 1 hectare. E o que é hecto? Hecto é 100. Então, 1 hectare são 100 áreas. Certo? E se são 100 áreas, e já que cada área é 100 metros quadrados, então isso aqui vai ser 100 vezes 100 metros quadrados. E, portanto, isso aqui são 10.000 metros quadrados, que vem a ser 1 hectare, que, em termos de tamanho, é 100 metros por 100 metros, e que também poderia ser 1 hectômetro por 1 hectômetro, e que daria 1 hectômetro quadrado. Mas não confundir hectare, que é 100 áreas, hecto é 100, 100 áreas, que significa 100 porções de 10 por 10, claro que é 10.000 metros quadrados, e claro que é 1 hectômetro quadrado, mas hectômetro é uma coisa,
o hectômetro é uma medida de comprimento. O hectômetro quadrado é uma medida de superfície. E casualmente, um hectômetro quadrado é igual a 1 hectare, que quer dizer 100 ares. Tá, pessoal? Então isso aí é bem interessante porque há muita confusão quanto a isso. Então isso aqui é um múltiplo do are, são 100 ares. É 1 hectare, que são 100 por 100 realmente, mas em outras palavras matemáticas seria um hectômetro quadrado, também é 1 hectare. Depois nós temos o submúltiplo. O submúltiplo do are, tá? Que é 1 centiare, que é a centésima parte do are. Tá? Então, 1 centiare é 1 are dividido por 100. Mas quanto é 1 are? Não é 100 metros quadrados? É. Então, 1 are vai ser 100 metros quadrados divididos por 100, que vai nos dar 1 metro quadrado. Então, quando nas escrituras vem tantos hectares, tantos ares e 3 centiares, são 3 metros quadrados. O centiare é a mesma coisa que metro quadrado. Então, realmente, não tem nenhum mistério, é uma unidade de medida, né, usada como padrão, que é o are. E para ver se vocês entenderam, eu colocaria um exercício assim, ó. 2 hectares, 7 ares e 3 centiares. Tá? Então, o que vai ser isso aqui? 2 hectares são 20.000 metros quadrados, mais 7 ares são 7 porções de 100 metros quadrados cada uma, e mais 3 metros quadrados. Portanto, como isso aqui vai dar 700, então 20.000 vai dar 20.703 metros quadrados, para a gente ser mais preciso. Tá, pessoal? Então, isso aí a título apenas de, em passant, apresentar e dizer para os amigos. O que vocês quiserem. Alqueire, acres, tudo isso nós vamos ter num apêndice do nosso material, mas o curso pretende ser completo, tá certo? Então, esse foi o nosso bloco. A edição vai preparar para você de forma que seja agradável ao estudo, mas tá aí o recado. Até o próximo encontro.